Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, pessoal. Maravilha. É, Acho que antes de eu falar tudo que eu preciso falar, né, o tema, tudo certinho, tem algumas coisas que eu preciso citar antes, né? Uma delas é desconforto. Como é difícil a gente vencer o desconforto. Mas eu entendi uma coisa também. Quando você tenta vencer algo que você tem dificuldade, quando você tenta vencer algo sozinho, tudo fica mais difícil. Mas quando você coloca na mão de Deus, tudo fica mais fácil, mais leve. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você ainda não vai ter o desconforto, mas fica mais leve. Então, para você que tem algo, né, alguma coisa que você sabe que você precisa evoluir, mas que esse desconforto te dá um bloqueio, entrega na mão de Deus, coloca na mão de Deus, né, e só faz, e só vai. Talvez você consiga evoluir mais só de você tirar esse fardo pesado das suas costas, né? Então eu digo isso porque para mim gravar assim é desconfortável, mas eu sei da necessidade e do tanto de pessoas que eu consigo atingir gravando. Então fica essa primeira dica aí. E a outra dica que eu já dou logo de início é decisão. É você decidir atuar no desconforto, entendeu? Então, quantas pessoas às vezes elas ficam travadas, né, indecisas se elas vão ou não vão. A partir do momento que você decide algo, você já move os céus, né? E quando você decide algo alinhado em Deus, tudo fica mais leve, fica mais fácil. Então, isso já são algumas coisas que eu já gostaria de falar logo de começo. E para completar e para a gente iniciar tudo certinho, bonitinho, da forma que tem que ser, vamos fazer uma oração, tá? Para que Deus ele consiga atuar em mim, trabalhar em mim, para que eu possa levar esse conhecimento a vocês. E da mesma forma eu peço que sempre Ele abençoe vocês. Deus, meu Pai, meu Senhor, peço agora, Pai, que essas pessoas que estão assistindo a esse vídeo atrás do celular, do notebook, do tablet, peço ao Senhor que abençoe a vida dessa pessoa, proteja essa pessoa, abençoe a vida dos familiares dele, Pai. Leve prosperidade na vida dele, mas acima de tudo, Senhor, peço a Ti que abra o coração dessa pessoa, faça com que o coração dessa pessoa absorva tudo aquilo que o Senhor tem para passar agora, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Bom, pessoal, eu tenho uma colinha aqui básica, né? Porque é muita coisa que a gente tem para falar. Então, algumas coisas eu fiz de anotação, então eu vou observar a anotação e vou comentar em cima dela. Então, eu convido vocês a ter uma mente aberta, né? Dentro daquilo que eu vou comentar. Muitas das informações que eu extraí da Bíblia, eu pesquisei, eu fui atrás, da mesma forma que eu recebi a palavra de Deus, eu fiz a minha pesquisa, né, tive o meu entendimento, compartilhei isso com algumas pessoas próximas, e eu estou trazendo agora para vocês e eu espero que vocês absorvam da melhor forma possível, tá bom? Qual que é o nosso tema hoje, pessoal? Qual que é o tema que eu trouxe para vocês hoje? Quando Deus volta ao centro. Só pelo tema você já começa a entender o impacto disso. É, Pelo tema, você consegue entender se Deus ele é o centro da sua vida? Você pega uma dificuldade que você tem hoje aí. Será que Deus é o centro dessa dificuldade? Então, pelo tema, você já consegue entender aonde estão as suas prioridades. Esse tema eu trago do livro de Ageu, né? Então, para quem conhece um pouco do livro de Ageu, são 2 capítulos apenas na Bíblia, tá? Ele é conhecido por ser um dos profetas menores, né? Se eu não me engano, acho que são 12 profetas menores. Ele é um dos 12 profetas menores. E o seu ministério ele se iniciou após o exílio da Babilônia. E a sua principal missão
era retomar a reconstrução do segundo templo. O templo, se eu não me engano, ficou parado por 16 anos, né, aproximadamente, e a missão dele, junto a Deus, era fazer com que o povo reconstruísse esse templo. Nós vamos falar sobre isso daí de uma forma bem bacana. E dentro desse tema, né, dentro do livro de Ageu, quais são as principais bases? Prioridade e reconstrução. Prioridade, como eu já havia falado antes. Uma pergunta que eu faço para vocês é: quais estão sendo as suas prioridades hoje? Deus, ele faz parte das suas prioridades? Começa a buscar na memória, começa a observar a sua vida, as suas dificuldades e perceba, ele é o centro desses seus problemas? Você já vai entender um pouco mais sobre isso. Uma anotação que eu fiz, pessoal: Deus é ordem e quando ele não está no centro, tudo fica em desordem. Ou seja, quais são os resultados de Deus não estar no centro da sua vida, no centro das suas dificuldades? As suas dificuldades, será que elas são ocasionadas por ele não estar no centro da sua vida? Então, algumas reflexões, alguns entendimentos, você começa a entender, você começa a perceber que, por vezes, a falta dele estar no centro da sua vida, ela ocasiona uma série de problemas, né? E o principal resultado dessa desordem, né, dessa não colocação de Deus no centro, é a semeadura sem colheita e o esforço sem resultado. Quem aqui já não teve aquela sensação de você estar trabalhando muito e não estar colhendo nada, né? Você se esforça muito, mas você tem pouco resultado. Então, é algo que assim você precisa começar a buscar percepção dentro das suas atividades rotineiras do dia a dia, para você ver se tudo aquilo que você faz é somente na força do seu braço. Na Bíblia, né, no livro de Ageu, logo no início o povo fala assim: ainda não era tempo da edificação da casa do Senhor. E Deus ele se refere ao povo como este povo, né? Este povo disse, ainda que não era tempo de edificação da casa do Senhor. Ou seja, quando você já lê essa parte essa tratativa, né, que Deus faz com o povo de este povo, já mostra um distanciamento, já mostra uma insatisfação. Em Êxodo, Deus sempre ele se referia ao povo como meu povo, né? E agora você percebe que no livro de Ageu ele trata muito isso de este povo disse isso, este povo disse aquilo. Ou seja, você já percebe a insatisfação de Deus para com esse povo. E dentro disso, né, dentro desse entendimento, eu convido vocês a pensar assim: você se dedica a Deus? Né? O povo ele disse, né, ainda não era tempo da edificação da casa do Senhor. Quanto tempo você dedica a Deus? Você tem tempo para você ter reuniões? Você tem tempo para você mexer nas suas redes sociais? Você tem tempo, inclusive, para você estar vendo esse vídeo? Você tem tempo para você, sei lá, assistir filmes, séries, enfim. Mas e o tempo de Deus? E o tempo de você ter um relacionamento com Ele? Criar uma comunhão com Ele? Você encaixa um tempinho da sua vida nele? Eu sei que às vezes é pesado, às vezes até é errado falar dessa forma, mas você encontra um tempinho para você falar com Ele? Eu acho que observa a prioridade aí. E na sequência, né, na Bíblia, Deus questiona o povo, né, quando o povo diz, né, aquilo, Deus questiona dizendo da seguinte forma: é tempo de habitar em casas forradas enquanto esta casa fica deserta? E quando ele fala desta casa, né, ele se refere ao templo. Então você já percebe que as pessoas elas encontraram tempo para arrumar, né, para reconstruir as suas próprias casas, enquanto a casa de Deus ficou em segundo plano.
você já começa a entender que a prioridade das pessoas eram elas mesmas, enquanto a base delas mesmas ficava em segundo plano. Então, é algo que a gente precisa entender, né? Aonde que está sendo a minha prioridade? A prioridade está sendo eu próprio ou está sendo Deus, né? Aí você volta e você entende que, inclusive Deus ele fala na sequência, né? Considerai vossos caminhos. Quando ele fala considerai vossos caminhos, o que ele quer trazer com isso? A lembrança para o povo das conquistas que o povo teve, de como o povo ele foi reconhecido como povo de Deus, mas também ele traz também o entendimento que as várias derrotas que o povo teve foi através de uma quebra de aliança com Deus. Ou seja, quando ele diz considerai vossos caminhos, ele está dizendo que da mesma forma que vocês tiveram vitórias, conquistas, na minha presença, vocês também tiveram derrotas, tiveram mortes, tiveram problemas, na falta da minha presença, né, na quebra da minha aliança. Então, mais uma vez, a gente tem que perceber se nós estamos permanecendo na aliança, permanecendo na presença de Deus ou não. E quais são as consequências que nós podemos ter com isso, né? Aí você olha a sua vida e qual que é o resultado dela com Deus e sem Deus. Eu posso trazer exemplos, por exemplo, na minha vida que toda vez que eu tentei fazer algo sem Deus, eu não tive nenhum por cento do resultado que eu queria. Muitas vezes era zero, mas toda vez que eu entreguei a Deus, por mais que o resultado não seja aquilo que eu esperava, ou foi muito melhor que eu esperava, ou depois eu entendi, né, que o resultado que teve foi o melhor para mim. Aos meus olhos, por vezes, eu enxerguei que aquele resultado não era bom. Mas quando eu entendi o porquê que aquele resultado veio, eu entendi onde estava sendo feita a obra de Deus ali. Então, para mim, é algo que a gente que a gente precisa entender que nem sempre aos nossos olhos aquilo que é mal é realmente mal, né? Até porque tudo Deus ele trabalha em cima da gente para o nosso bem, para o nosso propósito, entendeu? Então isso é bem interessante. Na sequência ainda ele mostra o resultado da desordem, que é a semeadura sem a colheita e o esforço sem resultado. Basicamente Deus mostra que falta algo, né? Então quando ele traz aqui no livro, quando ele traz, né, na Bíblia que você bebe, mas ainda fica com sede, que você come, mas você não se sacia. Você percebe que sempre falta algo, e essa falta, muitas vezes as pessoas elas tentam preencher com coisas totalmente aleatórias. Só que ele mostra para essas pessoas que essa falta só vai ser preenchida, esse vazio, com ele, entendeu? Então, as pessoas elas buscam preencher esse vazio com, às vezes, mais comida, mais bebida, mais trabalho. Você trabalha e você não tem o resultado, né, financeiro que você esperava. E por vezes, o que você faz? Você vai querer trabalhar mais. Só que não é isso, entendeu? Você pode trabalhar muito, mas ainda assim o resultado que você esperava você não vai ter. Porque não esse vazio ele não vai ser preenchido com mais trabalho ou com mais dinheiro. Esse vazio ele vai ser preenchido com a presença dele. A gente costuma falar sobre controle. Você passa o seu controle, né, o controle da sua vida para Deus, ou você sempre tenta se manter no controle? Então isso é uma reflexão que eu deixo isso para você, porque eu tive muito isso. Eu sempre tentei manter o controle da minha vida, né? A gente acredita em Deus, né? A gente acredita em Deus, então a gente sabe que Ele atua em tudo. Só que não é igual quando você tenta tomar esse controle dele e você tenta atuar. E Deus ele vai deixar você estar temporariamente no controle, mas Ele vai te mostrar que os seus resultados seriam diferentes dos resultados dele, entendeu? Então aquilo que você acha ruim, aos olhos dele não é. Aquilo que você acha bom, aos olhos dele também não é.
Só que o resultado que você vai ter com você estando no controle é totalmente diferente do resultado que seria se ele estivesse no controle. Então, pensa aí. Na sequência da Bíblia ele fala assim, né? Ele pede a edificação da casa, pois assim ele vai se agradar, né? Ele vai ser glorificado. Então ele pede a construção, a edificação da casa dele. E essa parte de edificação eu até anotei aqui da seguinte forma: o povo ele dava prioridade na reconstrução das suas próprias casas. O povo naquela época ele podia ir nas florestas, né? E pegar as madeiras para poder construir o templo. Só que as pessoas, ao invés de primeiro reconstruir o templo de Deus, essas pessoas elas primeiro reconstruíram, né, e refizeram as suas próprias casas. E mesmo depois de refazer as próprias casas, demorou-se ainda muito tempo para iniciar essa construção do templo, entendeu? Então Deus pediu simples, Deus só pediu para reconstruir a casa dele. Mas por trás desse pedido é muito mais profundo, né? Deus usou o povo daquela época para mostrar muita coisa para nós hoje. Então, o povo ele precisou entender e passar por algumas dificuldades para que nós hoje podemos, através desse testemunho, não cometer os mesmos erros. Aí eu pergunto para você, com base em tudo isso que você já leu, às vezes você já tem de conhecimento na Bíblia, você ainda assim comete os mesmos erros que aquele povo cometeu? Se Deus ele deixou um testemunho para que nós possamos não repetir os erros, por que você repete ainda o mesmo erro? Né? Então, algumas reflexões a gente precisa ter. Então, pensa aí. Vamos lá, deixa eu passar para a próxima aqui. Bastante anotação, viu, gente? E na sequência, Deus mostra, né, para esse povo que através da natureza o resultado dele faltar. Então ele vai mostrar para as pessoas, através do resultado na natureza, a falta dele estar no centro dessa vida. Então o plantio, né, as pessoas elas plantam, mas a terra ela não dá o fruto. As chuvas, da falta da chuva. Então na natureza que Deus mostra para essas pessoas, né, para esse povo, que devido a ele não estar no centro da vida dessas pessoas, o resultado que eles estão tendo, entendeu? E eles já tiveram resultados parecidos. Então é por isso que ele sempre fala, considerai os vossos caminhos. Ou seja, busca no que você já entendeu, na sua memória, no seu conhecimento da vida dessas pessoas, como é que foi anteriormente, né? Então, já passaram por problemas. Então, por que vocês ainda estão repetindo seus problemas? Então, da mesma forma que vocês tiveram vitórias, vocês também tiveram derrotas. E por que existiu vitória? E por que existiu derrota? Então, o povo ele precisava entender isso daí. Por que devemos esperar o favorecimento da natureza, sendo que o Criador dele mora em segundo plano? Então, com base nisso, é aquilo que eu já falei. Por que Deus ele vai favorecer através da natureza um povo que deixa ele de segundo plano? Isso não vai acontecer. Prioridades. Então, só depois o povo entendeu que o resultado das suas frustrações são fruto das suas prioridades. Então, somente depois que o povo ele entendeu que tudo aquilo que eles estavam tendo de resultados ruins foi consequência das prioridades deles mesmos. Ou seja, se Deus não era a prioridade na vida deles, qual que seria o resultado? Aí onde eles entenderam que tudo aquilo que eles estavam passando de ruim era exatamente porque Deus ele não estava no centro da atenção, no centro da vida de cada um. Então aí eles obedeceram. E percebe aqui, quando na Bíblia fala que então eles obedeceram, percebe que foi uma decisão. No momento em que eles decidiram, Deus ele diz, então eu sou convosco, né? Então, quando há uma decisão, Deus ele já de imediato, quando ele entende que essa decisão ela vem do coração, Deus está com essas pessoas. E essas pessoas, elas sentem paz nisso. Por quê?
Percebe que quando essas pessoas decidiram obedecer a Deus, através das coisas que Egeu passava para eles, as pessoas elas decidiram obedecer. Só que ainda assim, de imediato, né, imediatamente, eles não estavam colhendo os frutos do plantio, né? Eles não estavam obtendo financeiramente, né? Eles não estavam tendo resultado do seu trabalho, mas ainda assim eles obedeceram. Ou seja, a obediência veio antes da fartura, entendeu? Então, a decisão, né? A decisão de obedecer. E aí eu pergunto para você, hoje, qual que é a sua decisão com base nessa prioridade, com base nessa obediência? Você obedece exatamente aquilo que Deus manda? Se você não obedece, quais são os resultados que você está tendo? Então é algo que a gente precisa pensar muito aí. A colheita ainda não veio, o salário ainda não dava, mas Deus já tinha reafirmado a sua fidelidade antes do resultado. Então, é como eu expliquei, né? As pessoas elas decidiram, mas ainda o resultado daquilo não tinha vindo. Mas Deus já tinha reafirmado a sua aliança com o povo. Então, primeiro vem a obediência e depois vem o fruto. Vamos lá, gente. Ó, no capítulo 2 já de Ageu, como eu falei, Ageu é bem curto, né? O livro dele, são só 2 capítulos. No capítulo 2, o povo faz uma comparação com o primeiro templo. As pessoas da época, né, que tinham visto o templo de Salomão, sabiam da grandeza que era. E depois da obediência, o povo começou a reconstruir. Depois da construção do segundo templo, o povo começou a comparar, porque era algo mais simples, não era aquele ouro, né, as coisas magníficas que era o templo de Salomão, né? Então as pessoas elas começaram a comparar. E Deus ele passou a informação para as pessoas. Ele falou: esforça-te, né? Ele falou para o povo se esforçar, porque ele estava com as pessoas. E quando ele fala esforça-te, ele já diz para as pessoas: dê o seu melhor. Por mais que você acredite que aquilo não é magnífico como você pensa, dê o seu melhor, entendeu? Na sua vida hoje, tudo o que você faz, você dá o seu melhor? E quando é para Deus? Acho que é pior ainda, né? Quando é para Deus, você dá o seu melhor? Você dá o seu melhor tempo? Você dá o seu melhor da sua vida para Deus? Então é algo que a gente precisa também pensar muito, porque por vezes a gente fala uma coisa e na hora de agir, na hora de fazer, não é exatamente aquilo que a gente diz que fez, né? Depois Deus mostra que o templo parecia inferior, mas ele tinha planos maiores do que as pessoas podiam ver, né? Aos olhos das pessoas, aquilo parecia simples, parecia inferior, né? Como ele diz. Só que aos olhos de Deus, ele tinha planos muito maiores para aquilo. Ele mostra, né, ele mostra, né, que para essas pessoas que ele é o dono da riqueza. Então, quando ele fala que ele é o dono do ouro e da prata, ele mostra para as pessoas que ele é o dono da riqueza. Ele não precisa do dinheiro das pessoas, ele não precisa da riqueza das pessoas. Basicamente, o que ele precisa é do coração das pessoas, né? Dinheiro, por quê? Não precisa. Ele já é o dono do ouro e da prata, ele já é o dono das maiores riquezas que tem na Terra. Então, o que as pessoas elas podem oferecer é o melhor dela, é o esforço das pessoas, né? É o coração das pessoas. E por fim, Deus mostra ao povo que sempre deve manter a obediência, né? Para que as pessoas elas possam se manter da forma que elas estão, plantando, colhendo. Essas pessoas elas precisam se manter na obediência. E isso traz um alerta para nós que quando nós conseguimos bons resultados, né, e quando a gente sabe que isso foi Deus que fez, a pergunta que a gente precisa nos fazer a gente mantém isso, essa obediência em Deus, ou eu só obtive o resultado que eu queria e
depois a gente vê o que faz, né? Então, a consequência a gente vai ter. Só que o principal nós devemos manter a obediência na palavra dele. Então, isso é algo muito importante. Basicamente, essas são alguns entendimentos que eu tive, né, nesses 2 capítulos de Ageu, e eu fui buscar algumas coisas mais profundas também dentro disso, né? Pesquisas, conversas com as pessoas que também tiveram alguns entendimentos, e alguns deles eu vou passar a anotação que eu fiz para vocês. O povo de Ageu, antes da obediência, queria muitas coisas. As pessoas, elas queriam a colheita, elas queriam resultado. Mas, e se Deus desse a eles o que eles queriam? Como é que seria? Uma pergunta que eu faço para você hoje se Deus der exatamente aquilo que você quer hoje, como é que vai ser? Será que você está preparado para administrar isso? Será que o seu coração está preparado para ter essa bênção de Deus? Vou dar um exemplo. Hoje, você olha um carro, você olha uma Porsche na rua, né, uma Ferrari, sei lá, uma Lamborghini, um carro que você gosta muito. Você olha na rua, com as condições que você tem hoje. Se Deus desse exatamente no momento que você quisesse aquela Porsche, eu quero essa Porsche, e Deus der para você hoje, você vai conseguir administrar essa Porsche? Você vai ter condições financeiras de manter esse carro, pagar um seguro, colocar gasolina, a melhor gasolina, a manutenção desse carro? Será que você vai ter condições? Então, você concorda que é necessário o desejo, né? Eu preciso querer ter algo melhor, tudo, só que eu preciso entregar esse meu desejo a Deus, porque somente Ele vai conseguir trabalhar em mim, trabalhar na minha vida para que eu consiga ter aquilo, né? E algo mais importante ainda aquilo que eu estou pedindo para Deus, Ele vai trazer resultado somente para mim? Você percebe que se for trazer um resultado somente para mim, você percebe que também pode existir um pouco de egoísmo aí? Então, às vezes a pergunta que a gente precisa nos fazer aquilo que eu estou pedindo a Deus, quantas pessoas vão se beneficiar com isso? Tá? Muitas vezes, você pega, por exemplo, o exemplo de um carro, às vezes, primeiramente, vai ser algo que eu vou me beneficiar. Só que por trás disso, outras pessoas também podem se beneficiar com isso. Tá? Então, pode ser um incentivo para alguém mudar uma direção que a pessoa está tomando. Eu posso ser o exemplo de uma conquista, né? E às vezes as pessoas elas não possuem tantos exemplos. Então, às vezes Deus ele vai trabalhar em cima de você através de um bem, muitas vezes para mostrar a outras pessoas que é possível mudar de direção, que é possível conquistar algo diferente. Outra coisa que entendi é que qual que era o momento deles? Eles estavam prontos para receber? Eles conseguiam administrar esse bem? É o que eu falei para vocês. Se Deus desse exatamente a colheita no momento que eles pediam, será que Deus seria o centro, a prioridade na vida deles? Muito, muito provavelmente até seria. Mas quanto tempo depois? Ou por vezes não seria, porque Deus daria exatamente aquilo que eles queriam naquele momento. Só que Deus precisou tirar algumas coisas para mostrar a dependência, entendeu? E com isso você consegue entender na sua vida, será que Deus não está tirando algumas coisas de você para mostrar que você precisa depender dele? Entendeu? Então isso é uma coisa muito importante aí de você refletir, né? Deus prepara o coração antes da bênção. Então, toda vez que eu quero algo, eu preciso primeiro entregar a Ele. É como eu falei agora. Eu preciso entregar a Ele para ver se aos olhos dele isso vai ser bom. Porque aos meus olhos isso pode ser maravilhoso. Só que aos olhos dele, não. Entendeu? Eu não sei se eu vou estar prejudicando alguém com esse meu desejo. Eu não sei se eu vou estar me prejudicando. Entendeu? Então, quantas vezes você desejou algo e isso é muito forte, né? Quantas vezes você desejou algo que aos seus olhos e para você isso seria maravilhoso, só que aos olhos de Deus isso era uma aberração, né? Quantas vezes você quis algo muito muito forte, muito rápido,
Só que aos olhos de Deus, se ele entregasse exatamente aquilo que você queria naquele momento, muito provavelmente você não estaria aqui hoje. Então, é uma reflexão muito importante, muito forte, que nós precisamos ter. Então, a nossa ansiedade, ela não pode ser algo que a gente tem que repassar isso para Deus, porque o tempo dele é importante. Vamos lá, gente. Tá finalizando já, hein? Aqui uma das reflexões, né, que eu fiz, né, que eu entendi, acho que todo mundo sabe, né, daquela passagem, né? Quem assistiu The Chosen, e eu gosto muito de assistir The Chosen, eu tenho uma cena lá que mostra Marta, Maria e Lázaro, né? Marta, né, se eu não me engano foi Marta, né? Marta, ela, enquanto Jesus, né, estava, né, na casa deles, Marta estava fazendo um monte de coisa, estava ali fazendo as coisas, limpando a casa, arrumando a casa, enquanto Maria estava lá junto aos pés de Cristo, ouvindo as coisas que ele tinha para fazer. E Marta ficava muito revoltada com isso. Então, trazendo isso também junto de Ageu, é a seguinte frase, o seguinte texto, né? Em Ageu, o povo abandonou o templo para cuidar das próprias casas. Em Lucas, Marta abandonou Jesus para cuidar da casa. Em ambos os casos, Deus nos ensina a mesma verdade. Quando ele deixa de ocupar o primeiro lugar, até as coisas boas se tornam obstáculos. Marta fazia as coisas para Jesus. Maria escolheu estar com Jesus. Quais são as prioridades? Eu entendo ela que, por vezes, ela queria, por saber de quem estava no seu ambiente, né, na sua casa, ela queria entregar o melhor ali para ele. Só que, aos olhos de Jesus, né, o melhor era a pessoa estar junto com ele, ouvindo ele. Então, as coisas, os bens, a sujeira, a poeira, isso daí, aos olhos dele, vai passar, né? Só que o que não passa é aquilo que a pessoa vai absorver dele, entendeu? Então, a gente pergunta, né? Será que a gente está perdendo tempo com algumas coisas que seriam menos importantes, sendo que a gente poderia estar absorvendo coisas mais importantes, entendeu? Então, quais são as coisas que eu estou perdendo hoje? O que eu estou perdendo hoje por fazer outras coisas totalmente desnecessárias? Às vezes nós estamos perdendo a presença de alguém que a gente ama, a presença de alguém que realmente é importante para a gente, por tentar estar fazendo outra coisa que não é tão significativa, que não vai significar tanta coisa, entendeu? Então, a presença ela é importante, né? A presença de Deus ela é importante. Então, deixar para arrumar algumas coisas, a gente arruma depois. Mas ouvir a palavra de Deus, no caso dela, né, direto da fonte, era o que era o principal ali naquele momento. E na cena lá, se eu não me engano, Marta briga com a Maria, né, e Jesus ele fala sobre isso. Ele fala que ela escolheu estar ouvindo ele, que era isso que ela precisava e que Marta também precisava, entendeu? Aquele lance quando fala sobre beber e não matar a sede, né? Então, ela estava exatamente bebendo da fonte, entendeu? Enquanto Marta, ela estava simplesmente querendo fazer algo que não era tão necessário ali. Aí, uma outra reflexão que a gente traz o maior perigo da vida não é estar ocupado, né? O maior perigo da vida não é estar ocupado. O maior perigo da vida é estar tão ocupado que você já não tem mais espaço para Deus. Hoje, na sua vida, né, no seu dia a dia, nos seus afazeres, como é que você está de ocupação na sua agenda? Se você for pegar a sua agenda hoje, em que momento que você separou para Deus? Eu tenho quase certeza que muitas pessoas já não têm nem isso, né? Se você for olhar de ponta a ponta na sua agenda, você tem um momento para você dormir, você tem um momento de todas as suas reuniões, você tem um momento de você buscar sua filha na escola, você tem, enfim, você tem momento para tudo, menos para Deus. Ou seja, ele não pertence ao centro da sua vida hoje. Então, vamos refletir isso daí, gente. Eu entendi que quando a gente coloca Deus em segundo plano,
nós começamos a tomar decisões apenas pela lógica humana. Então é aí que a gente começa a fazer muita coisa errada. Quando eu não coloco o controle na mão de Deus, eu só vou tomar decisões com base naquilo que eu acho, né? Ou que na minha certeza, na verdade não é certeza nenhuma, porque a gente não tem certeza de nada. A única certeza que nós temos é da morte. O resto, tudo pode mudar. Na minha cabeça, eu tenho certeza que eu vou sair daqui e vou abrir o portão para alguém da minha família que vai chegar. Só que eu preciso descer as escadas. Será que eu vou conseguir descer a escada? Será que eu não vou cair nela? Ou será que eu vou conseguir levantar aqui da minha cadeira? Eu não tenho certeza de nada. Se eu entregar o controle para Deus, aí Ele vai tomar esse controle e Ele que vai decidir se realmente eu vou conseguir me levantar daqui e vou conseguir chegar até o portão para abrir a minha casa para os meus familiares. Então é algo que a gente precisa entender. Eu não posso deixar Deus em segundo plano, né? Esse controle ele precisa estar com Ele. Então Ele precisa ser a minha prioridade. Ele precisa ser o meu primeiro plano. Obediência, você tem resposta. Então toda vez que você deixa a obediência com Ele, né? Toda vez que você obedece aquilo que Deus passa a você, os resultados ele vêm. Mas é como eu havia falado anteriormente, nem sempre o resultado vai ser exatamente aquilo que você esperava. Mas calma, respira e espera para ver se não seria exatamente o melhor, né? Se você tivesse o resultado que você esperasse, talvez como é que seria? É como a gente fala, né? Às vezes a gente reclama que tá muito trânsito, eu perdi a hora. Você vai lá e coloca o relógio para despertar e quando você for ver, perdi a hora. Então você já fica bravo, o seu dia já começa horrível, né? Mas será que já não foi a vontade de Deus? Será que não foi um livramento? Todo mundo fala em livramento. Não, calma, mas fica tranquilo que isso foi um livramento. Então por que você fica bravo? Então por que você se revolta com isso? Não faz sentido nenhum. Mas a partir do momento que você fica tranquilo, e você fica calmo e você entende que Deus está no controle, tudo flui. Aí uma pergunta que eu deixo para vocês também quando Deus volta ao centro, o que você ganha? Isso é uma pergunta muito importante. Quando Deus volta ao centro, o que você ganha? Primeiro, você espera ganhar alguma coisa? E se você não ganhar nada? E se tudo aquilo que você espera de Deus, você não tiver? Como é que vai ser? Então, é algo que a gente precisa entender que por mais que a gente entregue a nossa vida, por mais que a gente entregue as nossas dificuldades, as nossas bênçãos, a gente entregue tudo isso a Deus, por vezes o resultado que nós esperamos a gente não vai ter. Só que o resultado que nós teremos através dele, você pode ter certeza que é o melhor que vai acontecer. Para finalizar, eu vou ler um texto para vocês que eu pesquisei, né, como eu havia dito, e cara, é muito legal, muito interessante. Para mim mudou muito assim. Eu guardei isso para mim. Era só um minuto. Deixa eu colocar aqui, carregar de novo, que ele tinha saído. Agora não tá querendo. Você vê só como é que é. Tudo que é ao vivo acaba ficando mais difícil, né? É como eu falei para vocês aquele momento lá. Como é difícil quando a gente toma atitude no desconforto. Enfim, agora ele não tá querendo abrir. Mas é isso aí, gente. Eu convido vocês a refletir tudo isso, tá? Todas essas palavras, eu sei que talvez eu esperasse um pouco mais, né? Daquilo que eu poderia falar, daquilo que eu queria falar, mas é como eu falei para vocês, né? Eu não posso estar no controle de nada. Eu não posso. Se eu deixar a minha vontade no controle, talvez eu teria feito tudo escrito, tudo bonitinho, só que talvez algo que eu tenha falado aqui, que não estaria, por exemplo, em algo que eu escrevi, algo que eu tenha falado aqui já vai chegar e vai tocar pelo menos uma pessoa. E se
uma pessoa absorver algumas coisas que eu falei agora, para mim já está bom. Eu tenho certeza que Deus ele está trabalhando nisso, né? Deus já está trabalhando em mim, porque como essa palavra me foi passada, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que buscar estudo para isso, e eu percebi que tudo aquilo que eu estudei era para mim. E geralmente é assim, Deus ele entrega algo que geralmente é mais para você do que para o outro, né? O único trabalho que você tem é absorver isso, buscar mais conhecimento nisso, para que você possa de alguma forma levar isso para as pessoas. Eu tenho certeza que eu vou fazer mais vídeos, né? Eu vou vencer esse desconforto. Mais para frente isso vai ficar mais fácil, vai fluir melhor dessa forma, mas foi uma decisão que eu tomei, né? E o resultado eu sei que eu vou colher depois, né? E eu espero muito que vocês que acompanharem isso, vocês vão acompanhar essa evolução, e eu espero que tudo aquilo que nós fomos transmitindo aqui, não só eu, mas com todas as pessoas que estão gravando vídeos, que estão recebendo a palavra, que estão transmitindo as informações de Deus, eu tenho certeza que todo mundo evolui de alguma forma. Então, se eu estou buscando conhecimento e eu estou absorvendo isso para mim, eu convido você também a fazer a mesma coisa. Crie uma intimidade, crie uma comunhão com Deus e deixe Ele principalmente sendo uma prioridade na sua vida. Com base no livro de Ageu, reflita, Deus ele é prioridade na sua vida? Se Ele não é prioridade na sua vida, observe todas as dificuldades que você está tendo hoje, todo o desgaste emocional que você está tendo, resolvendo, ou tentando pelo menos resolver um problema somente com a força do seu braço. E quando você entende que não é com a força do seu braço que você vai resolver algo, você começa a ficar mais leve, porque você entrega na mão de Deus, né? Como você colocou Ele como prioridade, é Ele que vai trabalhar isso. Você não vai deixar de forma alguma de fazer o seu movimento. Então, da mesma forma que você quer pagar uma conta, por exemplo, você não vai deixar de trabalhar porque você entregou as suas finanças na mão de Deus. Não é isso. Mas é através do fruto do seu trabalho, é através do seu movimento, dele olhar para você e ver que você está fazendo, que ele vai corrigir um problema que talvez você mesma tenha ocasionado. Então, entrega para ele tudo, entrega a sua vida para ele, todas as áreas da sua vida. Por vezes, a gente sempre remete na prosperidade, né, financeira, só que não é só isso, né? Às vezes você está com um problema de saúde por uma falha sua mesmo, né? Então, entrega a ele, ele vai corrigir isso. Você vai entender. A única coisa lembra que no finalzinho do livro de Ageu ele fala, quando você obtém um resultado, mantenha a obediência, né? Não é só porque você teve o resultado que você esperava que Deus te ofereceu, e às vezes você realmente teve aquela resposta que você esperava, só que depois você deixa, né? É como o povo de Ageu lá. Eles já sabiam de tempos anteriores, de tudo aquilo que foi conquistado através da aliança de Deus, mas o povo deixou a construção do templo em segundo plano, somente priorizar as suas próprias vidas. E tudo isso que vem na Bíblia só nos mostra para a gente entender que o testemunho que esse povo todo passou, ele precisa que nós vejamos isso, analisemos isso para que nós não vamos correr no mesmo erro. A gente precisa entender isso, e às vezes as pessoas não entendem isso. Elas leem a Bíblia e falam, eu li a Bíblia, eu estou em conhecimento, eu estou alinhado com Deus, mas repete todo o problema. Deixa lá o controle consigo próprio. Não, eu tenho o controle da minha vida. Deus, ele é comigo, né? Ele é comigo, né? Deus, ele está comigo, então eu vou colocar dentro do meu bolso, e quando eu precisar dele, eu falo, Deus, aqui, é nesse momento que você tem que atuar. Só que não é só no momento ruim que ele vai atuar, porque geralmente é esse momento que a gente precisa, né? Mas nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Só que qual é a consequência desse momento ruim? Foi algo que nós criamos? Geralmente é. E se é algo que nós criamos, aí
se eu fiz aquele monte de coisa errada, aí que eu vou precisar da atuação de Deus, entendeu? Então, por que eu já não consigo entregar isso a Ele? Por que eu já não entrego o controle primeiro a Ele? Então, eu finalizo com vocês, deixando essa reflexão. Quando Deus volta ao centro, tudo melhora. Quando Deus volta ao centro, tudo se alinha, se organiza. Então, devolve o centro da sua vida para Deus. Eu tenho certeza que essas dificuldades que você vai ter, algumas vezes não vai deixar de existir, mas a sua jornada ela vai ficar mais leve, ela vai ficar mais simples, ela vai ficar mais tranquila. E principalmente você sabe que a sua jornada você não vai estar sozinho, você vai estar junto de Deus. Eu espero que Ele abençoe vocês, assim como eu tenho certeza que Ele me abençoou, e eu sou grato pela presença de vocês. Até a próxima.